Agora, como Homem-Formiga e Vespa Quantumania, a gente tem uma noção, né? Mas só uma noção mesmo do poder do Kang, o Conquistador. Pelo menos uma noção a gente tem. Esse é o vilão que vai ocupar a vaga do Thanos, que é um inimigo para todos os heróis. É um inimigo pro CM em geral. O Kang tem que ser um vilão do mesmo nível ou mais pra realmente ocupar aquela vaga de vilão do UCM. Da fase inteira, das fases. Agora vem cá, será que ele ainda é pior que o Titã Louco? Mais casca grossa ainda? É isso que a gente vai descobrir de verdade, definitivamente, agora. Vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui. Acho que não preciso nem falar, né? Todo mundo aqui tá careca de saber quem foi, o que representou o Thanos no universo cinematográfico da Marvel. A chegada dele foi sendo só mostrado aos pouquinhos, né? Em cenas pós-crédito, foi deixando a gente com aquele hype, ele foi aumentando o hype, em situações aqui, ali, até que ele apareceu e mostrou do que ele era capaz pro terror absoluto de todo mundo. O tempo passou, sacrifícios foram feitos, né? A gente sabe disso. E aí o Titã Louco finalmente foi derrotado, né? Finalizando com certeza a saga chamada Saga do Infinito. Só que agora começou a saga do multiverso e a Marvel jura que o Kang vai ser o vilão ainda pior do que o Thanos, por incrível que pareça. Agora, a gente tem motivos pra acreditar nisso, entende? Tá passando isso pra gente? A gente tem, e eu vou te mostrar alguns desses motivos. Saca só. Perigo à distância. Thanos era mais forte que o Hulk, foi um adversário formidável, né, pra todos os Vingadores. Tipo, o cara era o adversário pra todo mundo, sendo fisicamente até mais forte que todos os Vingadores. Quem que era mais forte fisicamente do que o Thanos? Thanos que caçapou o Hulk ali, que o Hulk já tava no poder máximo de força. Agora o Kang leva a coisa pra um outro nível, né? Já que ele representa perigo, mesmo a uma distância relativamente segura, né? Você não precisa estar perto pra ser ameaçado pelo Kang. Acontece que a gente tá falando de um vilão com poderes de telecinese, controle do tempo, e ele é capaz também de disparar rajada de energia de longas distâncias. Já deu pra sacar também como é que o Nathaniel Richards usa campos de força como defesa. Ou seja, a ideia é que ninguém consiga nem chegar perto do Kang. Como é que faz pra bater num cara desse? Não dá, né? Variante! Bom, a gente conheceu duas variantes do Thanos em Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. E mesmo que as duas variantes nunca tenham se encontrado, já deu pra sacar que elas eram muito diferentes, né? O Thanos original, por pior que ele fosse, ele tinha uma motivação quase justa, entende? Mesmo que a execução da coisa fosse ruim, tipo, o final era legal, o que ele pensava, pra ele, na cabeça dele, ok? Mas o meio era péssimo, né? Já o segundo era mais maligno, sanguinário, minha porra, bicho ruim, né? Ele queria destruir tudo. Com Kang a coisa complica, porque são literalmente centenas de variantes e todas elas estão trabalhando juntas em prol de algo maior. A gente já viu na cena pós-crédito de Quantumania. Não é um inimigo só, são vários, com características diferentes, poderes diferentes, ou seja, é um desafio muito maior. Vingadores! Quando Thanos chegou na Terra, ele pegou os Vingadores numa época complicada. A equipe estava dividida, né? A surpresa da chegada dele também ajudou, inclusive, a deixar tudo mais complicado para os Vingadores. Mas mesmo assim, mesmo antes de vir pessoalmente, o Thanos sempre foi cauteloso em cair na porrada com heróis daqui, da Terra, concorda? A situação do Kang é parecida no sentido de que a chegada dele também é uma surpresa de que os Vingadores realmente não estão completamente reunidos. Mas tem um agravante. Em outras realidades, ele já derrotou várias versões dos Vingadores. O cara sabe como lidar com os Vingadores. Ele deixa isso claro falando com o Homem-Formiga, né? Perguntando lá detalhes pra lembrar de quais versões eles estavam falando. Tipo, pô, você tá falando de qual Vingador aí? O cara já matou tantos, perdeu a conta, né? Esse cara tem experiência no negócio. Com certeza isso vai ajudar ele quando chegar aquela galera lá de naipe, né? Thor, Hulk, Capitão Marvel, Doutor Estranho, enfim, os Vingadores todas da velha guarda. Ele já matou essa galera incontáveis vezes. Conhecimento do multiverso. A missão do Thanos era eliminar metade da vida do universo por conta de uma escassez de recursos. É o que estava na cabeça dele e foi o que ele conseguiu fazer, atingir o objetivo dele. Depois, a variante dele do passado queria destruir todo o universo. Vamos destruir agora a outra metade, né? O que leva a gente a pensar que ou ele não sabia nada sobre o multiverso, ou não estava se importando com ele. Digo, se importando com o multiverso, né? No caso do Kang, ou dos Kangs, o cara simplesmente conhece muito sobre o multiverso. Desde a série do Loki com aquele que permanece, né? A primeira variante do cara que a gente conheceu. Ele sabe tudo sobre o multiverso. E isso, o que significa, Pedro? Significa que ele tem recursos para manter o plano dele funcionando sempre. Ele sabe onde está tudo, ele sabe onde que ele consegue as coisas. Dessa vez os Vingadores vão lidar com uma ameaça muito maior. Um cara que tem definitivamente mais conhecimentos do que eles próprios. E não vai pensar duas vezes antes de usar esse conhecimento, esses recursos, tudo que ele tem direito, entende? Pós-morte, o Homem-Formiga matou o Kang em Quantumania, mas o problema tá longe de estar resolvido. Existem diversas variantes dele, mesmo esse Kang pode voltar. Pode voltar como? Com a versão dele do passado.
O Thanos também tem uma variante, mas depois que a segunda foi morta pelo Homem de Ferro, parece que finalmente a gente tá livre de vários titã loucos andando por aí, né? Tipo, a gente não tem mais visto isso. Com Kang, o buraco é mais embaixo. E o cara continua sendo uma ameaça a todo o multiverso. Nem matar o Kang resolve o problema todo. Isso, pô, é uma coisa terrível quando a gente para pra pensar no assunto, entende? Tipo, você matou um Thanos, acabou o Thanos aqui no universo. Você matou o Kang, porra, vem outro Kang pra assumir a vaga. Os caras estão sempre viajando de universo pra universo, conquistando linhas temporais inteiras. O Thanos foi um vilão praticamente gostável, porque as intenções dele não eram 100% malignas, né? O cara não era um Joffrey, entende? O cara amava a filha adotiva, a Gamora. Foi um adversário até que justo por boa parte do confronto com os Vingadores. O Kang não tem nada disso, ele não tem ninguém com ele, né? Se a gente considerar as variantes como a mesma pessoa, concorda? É todo mundo a mesma pessoa. Não tem essa motivação nobre, ciência, conhecimento, não tem nada disso. A gente tem aqui um típico vilão que quer dominar ou destruir tudo. Vilão, sabe, aquele vilãozão dos anos 80, da época da Era de Ouro, né? Essa é a principal motivação de cada uma das variantes do Kang. Poder. Acabou. Única e exclusivamente poder. Não é à toa que ele é chamado Kang, o Conquistador. Não tem nada de positivo que possa ser usado contra ele ou que faça ele deixar de ser tão maligno assim. Figuras como o Kang ou são derrotadas ou derrotam todo mundo. Não tem meio termo. Imprevisível. E é justamente esse item anterior que eu falei pra vocês que dá pro Kang a pior característica dele. Ele é imprevisível. O Thanos, desde o começo, a gente sabia qual era o plano dele e ele cumpria o que ele prometia. Ele era um cara de palavra. Ele tava falando o que ele ia fazer e ele tava fazendo aquilo que ele tava falando. O Kang não só mostrou que não dá pra confiar totalmente no que ele diz, como também ele é imprevisível. Se cada uma das variantes for tão imprevisível quanto o exilado, né, de Quantumania, vai ficar bem complicado tentar prever qual vai ser o próximo passo desse cara aí, não tem como. E agora que a fase 5 da Marvel começou, finalmente a gente tem uma noção do tamanho do perigo que representa o Kang, o Conquistador. E sim, galera, ele tem tudo pra ser bem pior que o Thanos, por incrível que pareça. Mas aí, você tá ansioso pra Dinastia Kang, pros próximos filmes, séries do CM? Você curtiu o Kang nessa primeira aparição onde ele entrou em ação? Conta pra gente sua opinião aqui nos comentários, comentem. Eu quero ler tudo. Toca aqui agora, se inscreve aqui no canal. Tamo junto pra caramba, mas você tem que estar inscrito com o sininho, com a notificação, galera. Notificação é importante pra notificar, pra você entender o que tá acontecendo no mundo da cultura pop. 3 vídeos por dia, não tem como você ficar por fora do que tá acontecendo. Você não precisa ver os vídeos, mas você vai ser notificado, tá? Você sabe o que tá acontecendo. Obrigado por isso. Até a próxima. Fui!